Essa semana a gente vai ler duas parshiot, Tzavim e Vayelech, e ambas juntas ainda são as menores, praticamente a menor parashá que nós temos em toda a Torá. 30 e 30. Sukim, boa. 40 na primeira, 30 na segunda. Se não me engano. Mas agora a gente pode dizer que a gente está na reta final. Desde o início desse livro, quinto livro, já é Moshe Rabbeinu, nos últimos um mês, um pouco mais de um mês de vida, que ele está recapitulando toda a Torá, e agora já estamos indo para o finalzinho, e agora a gente, na verdade, praticamente já emenda, porque a gente vai ter Nitzavim Vayelech, agora essa semana, Azino, que é a paraxá seguinte, vai ser emendado com Rosh Hashanah, então talvez poucos vão até conseguir estudar a paraxá com calma, e depois Vezot Abraha, que é a última, não é lida num Shabat, ela é lida no meio da semana, no dia de Simchat Torah. Então, essas últimas parshiot, como coincidem muito com as festas, acabam sendo deixadas de lado e pouca gente acaba estudando elas. Então, a gente hoje tem uma oportunidade de pelo menos passar sobre essas últimas 4 parshiot, por cima entender qual que é o tema delas geral, para a gente entender qual que é o final da Torá. Se a gente eu vou pular agora para os últimos versículos da Torá. Existe uma discussão no Talmud, quem foi que escreveu os últimos 8 versículos da Torá? Quem que escreveu toda a Torá? Moshe. Hashem falou para Moshe e Moshe escreveu. Quando ele escreveu? Ou ao longo dos 40 anos, conforme os eventos foram ocorrendo, ou no final da vida dele. Tem 2 opiniões. Agora tem 2 opiniões. Quem escreveu os últimos 8 versículos? Por quê? Porque ele tinha morrido. 8 versículos antes do final. A Torá diz, Moshe Rabbeinu faleceu. Quem foi que escreveu? Então, a melhor resposta seria dizer que Yoshua escreveu. Mas tem um outro versículo que diz que Moshe Rabbeinu escreveu toda a Torá. Ele entregou a Torá completa. Então, a outra opinião diz que quem escreveu foi Moshe, e ele escreveu já chorando. Então, Deus falou, escreve aí. Aqui jaz, Moshe. Então, ele foi escrevendo, chorando, conforme aquilo que Hashem escreveu. Essas são as 2 opiniões. Mas antes ainda desses 8 psukim, a Torá está contando o que acontece nos últimos tempos da vida de Moshe. Pode ler isso, quiser. E Moshe Rabbeinu, pegar, por exemplo, a paraxá da semana que vem, Hazino, é um cântico. Hashem fala para Moshe, e Moshe diz, vocês têm que escrever esse cântico, e esse cântico vai ser uma testemunha. Eu estou agora falecendo, mas Hazino, Shamayim ve'aretz, os céus e a terra são testemunhas que vocês devem cumprir as mitzvot. Se vocês não cumprirem, os primeiros a tomarem atitude vão ser os céus e a terra. Não vai ter chuva, a terra não vai ser fértil, e assim ele começa com esse cântico. Então são palavras que vão ficar para a eternidade como incentivo para o povo fazer as mitzvot. Não tem tantas mitzvot agora nessas últimas parshiot, aparece uma ou outra, tem aquele, tem que escrever a Torá, etc., mas de maneira geral é um incentivo, um compromisso que o povo tem que ter de agora que Moshe Rabbeinu está falecendo para frente. Isso de escrever depois, Hazino, meio diagramado. Sim, mas isso ainda é em vida de Moshe. Hazino, toda vez que tem um cântico na Torá, uma vez que não tenha nem os sinais musicais, a escrita, a maneira da estrutura da escrita é diferente. Então ela é diferente, por exemplo, no Hazino, você tem 2 colunas. Az Yashir, o cântico da travessia do mar, também é escrito de forma diferente. Agora, a Torá parece que dá muito ênfase no Moshe. Com todo respeito ao Moshe. Mas a Torá, no final, conta sobre o falecimento de Moshe e termina dizendo sobre a grandeza de Moshe. Bonito, legal, é chamado Torat Moshe. Mas não seria mais importante concluir a Torá? Olha, esses são os ensinamentos que Moshe transmitiu para o povo. Sigam a Deus e vocês vão ser felizes. The end. Bonito? Mas não é bem assim que a Torá termina. A Torá termina dizendo o seguinte, e aqui a gente vai ver aparentemente um erro de estrutura. A Torá fala o seguinte, Moshe Rabbeinu falece, vamos chamar, versículo A. Versículo B, Yoshua assume a liderança. Versículo C, uau, Moshe Rabbeinu foi o maior líder possível. Nunca teve e nunca vai ter alguém como ele.
A ordem é assim: faleceu, Yoshua assume, depois vem o elogio de Moshe. Normalmente você faz o quê? Pessoa falece, você elogia, foi maravilhoso, graças a Deus, até logo, próximo, Yoshua entra. Aqui parece que está fora da ordem. Ele fala, Moshe falece, entra Yoshua. Ah, esqueci de falar, peraí. Moshe era bem. Peraí. Yoshua é legal, bom, mas não é a mesma coisa, porque nunca vai ter como Moshe. E a Torá termina mais ou menos por aí. É um pouco. É, parece um pouco de falta de respeito com Yoshua. Você quer elogiar Moshe, elogia logo depois que a Torá conta o falecimento dele. E também dá um tema um pouco triste. Parece que a Torá terminou, agora entrou Yoshua, que não era a mesma coisa. Está escrito que Moshe era como o sol, Yoshua é como a lua, diferença imensa, que a lua só recebe, além do potencial de luz que ela tem. Então a primeira pergunta é, por que essa estrutura e por que esse final aparentemente não tão feliz e por que tanto foco no falecimento do Moshe? Fala, Jacob. Não, não, é uma brincadeira. É para não colocar Moshe no lugar comum. Porque todo mundo que falece é elogiado depois. Então, existem duas parshiot, chama Acharimot Kedoshim. Uma parashá chama Acharimot, atrás. Acharimot significa depois do falecimento, se refere aos filhos do Aaron, e a parashá seguinte chama Kedoshim, sagrados. Então, tem uma frase famosa que a gente fala, Acharimot, depois da morte, todo mundo é sagrado. Então, é comum, mas deveria ser logo em seguida da morte, e não depois que fala de Yoshua. Mais um detalhe, uma outra pergunta, aparentemente nada a ver. A Torá fala o seguinte, Velo yada ishet purato adayomazé. Ninguém nunca vai saber o lugar aonde Moshe está enterrado. Poxa, se eu soubesse, ia cobrar entrada lá. Ia fazer um bom ponto turístico lá no lado do Sinai. Ninguém vai saber onde ele foi enterrado. A gente sabe onde está Abraham, onde está Isaac, onde está... Você vai para Israel, não falta o Tumba Tour para você fazer e visitar todos, ou grande parte dos nossos mestres, sábios, antepassados, sagrados. E Moshe Rabbeinu, a Torá fez questão de dizer que ninguém vai saber. A ponto que o Talmud conta que sábios foram até o lugar onde mais ou menos onde ele faleceu, que a Torá descreve o local. Eles estão embaixo da montanha, eles olham, veem que o túmulo dele está em cima. Eles sobem e veem que está embaixo. Se dividem em dois, quem está embaixo olha que vê que está em cima, quem está em cima vê que está embaixo. Conclui a Gemara dizendo, eu te disse, ninguém vai saber onde ele está enterrado. A pergunta é por que a Torá faz questão de não saber, não deixar a gente saber onde ele está enterrado? Ser venerado. E Avraham não é venerado, Isaac não é venerado, Jacob não é venerado, Adão, Arishon, a gente tem todo mundo. Então, agora pegar uma palavra da Torá, que com essa palavra a gente vai encontrar a chave de tudo. A Torá fala que Moshe Rabbeinu ele faleceu, Be'etzem Hayom Hazeh. Em hebraico, Be'etzem, a palavra Etzem significa osso, ou essência. Nesse mesmo dia, naquele dia, dando ênfase naquele, Be'etzem Hayom Hazeh, bem naquele dia. Tem mais 3 lugares na Torá que a Torá fala, Be'etzem Hayom Hazeh. Bem naquele dia. Quer dizer, bem naquele dia. No dia, faleceu naquele dia. E com essa palavra Be'etzem, que a gente vai usar como uma analogia dos outros lugares, uma análise por comparação dos outros lugares que a Torá fala Be'etzem, a gente vai entender todas as perguntas que a gente fez sobre Moshe, sobre o final da Torá, e entender o que a Torá está querendo dar para a gente como mensagem em todas essas últimas 4 parshiot. A pessoa lê a Torá e chega ao final da Torá, conclui a história, aí de novo, Bereshit, aí tudo de novo. E a gente começa de novo. E todo ano a gente volta, a gente termina com o falecimento de Moshe. Por que eu não continuo a história? Quando eu comecei o ciclo aqui de Tanar, é porque 90% ou mais de nós não sabem a continuação depois de Moshe. A história de Moshe no deserto, as de Yoshua, boa. O que você sabe a respeito de Yoshua? É o livro do O livro de Yoshua. Você sabe, conhece a história? agora. Comprou agora. Boa. Perfeito. Já leu? Mas é uma pergunta, quando você lê a história? Boa. Então, quando você lê a história de Yoshua? Quase nunca. Você tem algumas aftarot, que são trechos que a gente lê depois da leitura da Torá toda semana, e aí tá. Quando você lê, todo judeu tem que saber o Tanakh. Não é só o taxista que tem que saber. Josué 20 e 40. Você faz uma cara de bobo, eu não sei o que você está falando. Ele sabe lá. Malaquias, sei lá. Eu não sei se é do novo, se é do velho. Você tem que saber. Tem um motivo que você mesmo explicou, mas isso é outra Sim, história. sim, sim. Né? Tá. Eu tenho um motivo histórico.
Mas a gente tem que saber. Mas a pergunta é por que a gente volta sempre para o início da Torá e termina com Moshe? A história continua. Então tem alguma coisa na Torá, em especial, além das mitzvot que estão na Torá, tem alguma coisa que a Torá está querendo que você absorva. O que a Torá está dizendo é o seguinte, eu vou adiantar. O que a Torá está falando é o seguinte, Moshe Rabbeinu foi o máximo, mas não é isso que Hashem quer para as próximas gerações. Moshe Rabbeinu subiu para pegar a Torá. Ele falou com Deus, vocês viram Deus. A partir de agora vocês não vão ter mais isso. Mas isso não é algo ruim. É porque agora Deus espera que vocês caminhem com as suas próprias pernas. Você não quer ser levado a vida inteira com Moshe Rabbeinu. Reclama, fala com Moshe, Moshe fala com Deus, resolve. Moshe Rabbeinu some, 40 dias, o que acontece? Igual a mamãe que foi embora de casa, 2 dias, opa, vamos assaltar a despensa. Acho que já está na hora de você começar a ser um pouco mais maduro. Conhece aquela mãe que acorda o filho, filho, acorda, tem que ir para a escola. Mas não quero ir para a escola, estou cansado, não quero. Vai para a escola. O que eu tenho que ir na escola? Claro que já tem 45 anos e você é o diretor. Então, alguns continuam assim, mesmo depois de adultos. Tem uma hora que você tem que evoluir e ir para frente. A palavra Be'etzem Hayom Hazeh aparece em momentos chaves na história da Torá. Então, por exemplo, quando Noah entra na arca, a Torá diz que ele entrou Be'etzem Hayom Hazeh, bem naquele dia. A explicação literal mais simples é porque bem naquele dia, com o sol no meio do dia. Alguém vai dizer, não vou deixar Noah entrar, a gente vai, se é para morrer, ele vem com a gente. Todos aqueles que riram da cara dele ao longo dos 120 anos que ele construiu, Deus falou, não tenho medo. Ele vai entrar no meio do dia, eu quero ver quem vai conseguir impedir ele. E Deus protegeu Noah. Essa é a explicação mais simples. Be'etzem Hayom Hazeh, a luz do dia. Mas a explicação mais profunda é que a entrada de Noah na Teivá terminou uma era. E agora está começando uma nova era. Aquela era chamada de Tou, a era da bagunça. As pessoas viviam muito e pecavam aos montes, sem pensar, e Deus deixou, eram gigantes, viviam muito e faziam o que queriam. Era uma época chamada Tou. Tou significa aquele, quando Deus criou o mundo, antes de ele criar o mundo, estava Tou Vavô, estava uma bagunça. Era uma era de desordem. E agora, o Noah entrando, depois que ele sai da Tevá, Deus fala, eu nunca mais vou bagunçar os astros, de mudar, porque de repente choveu tanto tempo, pararam os astros durante aquele tempo, e agora começou uma nova era. Deus se comunica com Noah, ele faz um sacrifício, Deus permite comer a carne, e começa um preparo para moldar a civilização para um novo momento. Demorou mais 10 gerações, mas aquele primeiro passo começou com Noah. Be'etzem Hayom Hazeh significa aquele dia divisório das águas. Terminou um período, esse dia ele marca o término de um dia, ele começa uma nova era, uma nova situação. Qual é a segunda vez que a Torá conta para gente que aqui tem a palavra Be'etzem Hayom Hazeh, bem naquele dia? Essa é a terceira, tem uma antes. O dia que Avraham ele fez o Brit Milá. Brit Milá de Avraham Avinu também é o marco de uma era. Até então, Avraham Avinu ele era um grande filósofo. Ele estava tentando se encontrar com Deus. E ele fazia e descobria a filosofia do monoteísmo. Ele fez a parte dele. Chegou o dia que Deus fala, agora você está pronto, eu vou te dar uma mitzvah. Foi a primeira mitzvah que ele fez, por ordem divina, na sua própria carne. Por isso é chamado Brit, que a gente tem desde Avraham. É a transformação que transformou ele num judeu completo. E a partir de então, preparando o mundo para o povo que vai vir e vai ser o modelo, vai ser o exemplo para toda a humanidade, como Deus fala para ele, aqueles que te abençoam serão abençoados, aqueles que aprendem com vocês, aqueles que seguem os caminhos do monoteísmo, dos 10 mandamentos, da Torá, eles vão ser abençoados. Aqueles que ignoram Abraham, aqueles que se afastam do caminho de Abraham, eles vão ser o contrário. Abraham Avinu, no dia que ele fez o Brit Milá, é o término dessa era, ele começa agora uma nova era, que é o preparo para poder receber a Torá. Qual é a terceira vez? Yosef Shai? Saída do Egito. Saída do Egito é muito fácil da gente entender porque Be'etzem Hayom Hazeh. Uma era de escravidão, é uma era não só a escravidão física, mas a escravidão mental, onde a gente não tem ainda, como eu falei antes, ainda você é o bebê que você é levado pelos outros. O escravo ele tem uma vantagem. Qual é a vantagem de ser escravo? Não precisa fazer nada.
Você trabalha e acabou, você não tem responsabilidade nenhuma. Por isso foi tão difícil, explica o rabino Jonathan Sachs, quem lembra dele, Alav Shalom, ele falava de que por isso foi tão difícil, pelos 40 anos, o tempo todo eles reclamavam. Poxa, você não lembra como estava ruim? Lá ele não tinha responsabilidade. Agora ele tinha que começar a assumir responsabilidade, é muito difícil. Precisou 40 anos de educação para eles conseguirem. Então, o marco dessa mudança de ser escravo para começar agora, sair para a liberdade, receber a Torá, ser responsável, assumir a responsabilidade, isso foi na saída do Egito. Quarta vez, falecimento de Moshe. O que muda com o falecimento de Moshe? Liderança, Continuou Yoshua. mas não. Moshe falava. Yoshua, boa. Yoshua também falava com Hashem. Talvez um pouco menos. Um pouco menos. O que muda radicalmente? Tá bom, Yoshua era menor. Moshe era 10, ele era 8. Ele era 5. Continua, qual a diferença? Você falou já. Fala. Tá prestando atenção, pelo menos. Não, você falou Cara. já. E acabaram os milagres, acabou de enxergar milagres. Boa. Agora é a hora de olhar Para si mesmo. tudo dentro. Boa. Então a Guimará conta pra gente uma coisa fantástica. Moshe Rabbeinu, na nossa paraxá, ele fala a Torá está ao seu alcance. A Torá está ao seu alcance. Que karov elecha davar meot. Lo bashamayim, a Torá não está nos céus. Que você vai dizer quem vai subir aos céus e pegar pra gente. É atingível, é alcançável. Você consegue fazer a Torá. Tinha aquele cara no avião, viu um rabino de barba e chegou a comida. Ele não pediu a caché, ele pediu a outra. Falou, rabino, como assim? Está escrito na Torá, a Torá não está nos céus. Aqui pode. Não apliquem isso, é só a piada. Eu digo sempre o contrário. Mesmo que a pessoa ainda não cumpre kasher, para você pedir kasher no avião é de graça. Ou se você pode pedir kasher, e hoje Baruch Hashem tem marmitas boas, você é o primeiro a receber e ainda vai estar comendo kasher, uma proteção a mais ainda para a tua viagem. Você está no momento aí, está no céu lá, todo mundo se sente às vezes um pouquinho inseguro. Abrir, a marmitinha já chegou. Já chegou a dos outros, é verdade. Você precisa ir com canivete, o problema é que não pode, não passa no raio-x. Você tem que abrir, porque ele tem que vir duplamente fechado. Então a Torá não está nos céus. O que ele está dizendo? Você tem que fazer a Torá. As palavras são Loba Shamayim, a Torá não está nos céus. A Gemara conta para a gente em Tumurá, Masechet Tumurá fala o seguinte: depois do falecimento de Moshe, ao longo dos 30 dias do luto que o povo chorou pelo Moshe, o povo esqueceu 3.000 ensinamentos, 3.000 alachot que Moshe Rabbeinu tinha falado. Triste, não? Moshe Rabbeinu faleceu, vocês já esqueceram? Lembrando que a Torá naquela época não podia ser escrita, a Torá oral. Então não tinha como recuperar. Até muitos anos depois, quando a Mishnah foi escrita, era proibido você escrever os ensinamentos que eram passados, transmitidos oralmente. Esqueceram. E aí chegaram e foram reclamar com quem? Foram falar com quem? Yoshua. Yoshua, faz favor, você não assumiu? Esquecemos. O que a gente faz? Lamento. Loba Shamayim, a Torá não está nos céus. Ou seja, não adianta eu usar minha profecia. A profecia não vai agora transmitir para você a Torá. Funcionou até agora. Moshe Rabbeinu subiu aos céus. Quando que ele subiu aos céus? Quando foi no Har Sinai. Então, quando ele diz que a Torá não está nos céus, ela esteve nos céus. Mas Moshe Rabbeinu estava dizendo, a partir de agora não tem mais isso. Você não vai ter esse acesso tão direto. Quando falece, você vai falar, poxa, que triste. Yoshua agora, se eu tivesse lá, ia falar, bom, quem lembra do Moshe, vocês sabem como que é, né? Esse Yoshua aí tá jovem, o cara não é a mesma coisa. Você poderia tratar ele talvez com menos valor. Diz pra gente o Tanakh, lá no Yoshua, você vai chegar lá logo no começo, havia o primeiro líder depois de Yoshua, o primeiro juiz depois de Yoshua, que esse já ninguém sabe, só sabe de Yoshua, mas o próximo ninguém sabe. Quem vai saber? Não, bem antes. Quais são os juízes? Então, o primeiro juiz se chamava Otniel ben Knaz. Tem que fazer mais aula, Arthur, não tem jeito. Tem que frequentar mais. Esse Otniel ben Knaz, ele conseguiu recuperar todas as 3.000 alachot. Como? Não por profecia, por dedução. Ele conhecia a Torá, conhecia a metodologia e o funcionamento perfeito matemático da lógica da Torá, e ele conseguiu recuperar essas 3.000
alachot. Existe um lugar em Israel até hoje chamado Kriyat Sefer. Kriyat Sefer é como chama, é uma aldeia do livro. Essa cidade foi conquistada por ele. E levou esse nome porque ele reconquistou o conhecimento que foi esquecido na época de Moshe. O que significa isso? Terminou a era de Moshe. Terminou a era que Deus te conta tudo. Terminou a era que quando falta comida, você vira Deus, me dá comida, fala com Moshe, resolveu, tá feito. Vai trabalhar. Sabe que é melhor segurar para ganhar dinheiro? É trabalhar. É. O pessoal quer segurar para ganhar dinheiro. Vai trabalhar, essa é a primeira. Pede para Deus, dá da cá, tudo certo. Mas você precisa trabalhar também. Certo? Então, estão de boa aqui? Não vai hoje? Não tem? Cancelou hoje? Cancelou os pacientes de hoje? Sim, está cancelado? Tudo? Para o Hashem. O que você garante para lançar? E aí, então, o que acontece? Isso não é uma falha de Yoshua. Quando ele diz, a Torá não está nos céus, ele está dizendo, no dia que Moshe Rabbeinu faleceu, terminou esse acesso direto. Isso é a grandeza da Torá. A gente passou o ano inteiro lendo a Torá. A Torá agora quer de você, fala, bom, já te ensinei, você já aprendeu, e aí? Agora? Agora começa a agir. Agora começa a pegar esses ensinamentos e passar para a tua vida. Não dá o tempo todo para você querer que Deus faça milagres para você. Não dá para o tempo todo você querer delegar as suas responsabilidades e ser o escravo, como que era no Egito. Diz Moshe, Moshe faleceu. A Torá contando do falecimento dele, a Torá está dizendo, acabou uma era, não por uma falha, acabou uma era porque a gente não precisa mais de Moshe. Moshe não entrou em Israel. Não só pela questão do pecado e etc. Moshe ficou para trás, ele é da outra geração. Agora vocês vão ter que trabalhar a terra. Agora vocês vão pedir para Deus. Você vai ter que fazer a tua parte para poder merecer. E esse é, na verdade, o objetivo. O objetivo não era você ser levado pela mamãe na escola. O objetivo é você crescer e querer sozinho fazer as coisas e entender a importância de cada uma delas. Diz a Torá, ninguém sabe aonde está enterrado o Moshe. Porque Moshe Rabbeinu, ele está vivo através das nossas ações. Moshe Rabbeinu não é alguém para você ir lá e falar, ai, veio, Moshe, que pena que você faleceu, lamento tanto. Moshe Rabbeinu não faleceu. Ele se vive mais do que qualquer outro na história. Quantas pessoas estudam a Bíblia todos os dias, que é o livro mais vendido todos os anos? Mais que Harry Potter e Senhor dos Anéis. Moshe Rabbeinu a gente não sabe onde está enterrado, porque nunca foi enterrado. Ele vive, agora não ele como pessoa, ele através das nossas atitudes, através da gente pegar tudo o que ele fez por nós, para a gente agora fazer nossa parte. Conclui a Torá dizendo, faleceu Moshe. Veio Yoshua. E aí a Torá fala, e não terá alguém mais como Moshe. Não é uma tristeza, não é uma declaração de, poxa, que pena. E não terá mais alguém como Moshe, por quê? Porque agora está nas mãos de vocês. Agora então isso não é apenas um elogio a Moshe, e sim, na verdade, é uma continuação explicando qual que é a função de Yoshua. Então, primeiro falece Moshe, vem Yoshua, e a Torá diz, Yoshua não está aqui para ser Moshe. Yoshua não está aqui para seguir o mesmo método de Moshe. Yoshua está aqui para te ajudar a permitir com que você aplique a Torá, você deduza a Torá, e a Torá nos foi dada, e até hoje, os rabinos que sentam numa yeshiva e discutem, eles estão pegando a metodologia da Torá e eles conseguem chegar em deduções que nunca foi falado até então. Essa é a função do estudo da Torá. Você pode e deve estudar a Torá, tirar as deduções, claro, não suas, sim baseado na metodologia, nas fórmulas matemáticas precisas que nós temos na interpretação da Torá, e você pode hoje falar se você pode ou não fazer uma reprodução humana, se você pode, como você vai fazer uma reprodução in vitro e todas as outras, está tudo lá. E isso cabe a nós, porque Hashem deu essa chave na sua mão dizendo, olha, na outra geração não existia essa possibilidade. Agora tem, a Torá está lá atrás. Você precisa olhar para trás, aprender, deduzir e aplicar. E essa é a grande mensagem desses últimos capítulos da Torá. Quando Moshe Rabbeinu fala, eu quero que a terra escuta e o céu escuta. Céu, a terra, desde quando você conversa com o céu e a terra? Moshe Rabbeinu está dizendo, eu não estou mais aqui. Eu não vou estar mais aqui para chorar por vocês, pedir por vocês. Agora vocês têm que caminhar com as próprias pernas. Vão ter líderes e grandes tzadikim, mas a função de cada um deles não é fazer por vocês, como eu fiz muitas vezes. Eles vão ajudar e incentivar vocês, a cada um e um de vocês, a
a fazer. E por isso a gente lê toda vez toda a Torá e a gente volta para o início da Torá. Número 1, as mitzvot estão contidas lá. Número 2, essa é a mensagem dessa evolução do mundo que foi criado por Deus. Deus fez tudo por nós, nos deu a Torá, ajudou Abraão, ajudou Isaac, ajudou tudo, para você chegar no final e falar, agora eu estou pronto para aplicar e eu estou pronto agora para pegar todos os ensinamentos que Hashem me deu e eu entender que eu tenho a responsabilidade. Eu sou Yehudi, descendente de Abraão. Eu, pessoalmente, tenho a obrigação de difundir o monoteísmo no mundo. Eu tenho a obrigação de ser um exemplo para todos aqueles que estão ao meu redor. Eu tenho a obrigação de pegar todas as leis e ensinamentos da Torá, praticar elas, para trazer a Torá que estava no céu e trazer ela para a terra. Essa é a mensagem final da Torá. Cabe a nós aplicar elas. Sem perguntas, tudo certo. Además, Moisés era rey, era un rey. Tem Moshe era considerado um rei. Pode falar. uma pergunta, mas um pouco, talvez um pouco distante. Quando a gente